quando a gente lê essas informações, é muita coisa, né? Poxa, tem levita, tem sacerdote, tem sumo sacerdote, é uma reforma, vamos começar a construir, está uma movimentação grande aqui. Quando Davi, ele assume a nação, Davi, no final do seu reinado, ele vai organizar, ou ele vai simplesmente colocar em prática a palavra de Deus. Porque quando Deus chama o povo para caminhar lá no deserto, Deus dá ordens, Deus dá normas, Deus diz como vai ser. Deus é tão detalhista que ele chega a dar medidas. Ou seja, você vai construir um tabernáculo. O que vai nesse tabernáculo? Como ele vai ser construído? O nosso Deus é um Deus de detalhes, amém? Por isso, nunca pense que aquilo que é pequeno na sua vida passa despercebido pelo Senhor. Jamais. Ele é o Deus de grandes coisas, mas ele também é Deus dos detalhes. E aí, quando ele vai caminhar com o povo, nos mínimos detalhes, ele diz para esse povo como tem que ser. E aí, Davi, depois de muito tempo, vai olhar para isso, e ele vai dizer assim, nós precisamos restaurar isso sobre a nação. E Davi é aquele que novamente vai restaurar os levitas sobre a nação, e ele vai colocar esse povo em exercício. Um templo então foi erguido, muitos e muitos e muitos homens, uma tribo inteira é designada a servir ao Senhor, na obra, no ministério do Senhor. E aí, aqui nós vamos ver Josias então, começando essa reforma, fazendo isso, colocando esses homens para trabalhar. Por quê? Diversos reis haviam negligenciado isso. Diversos reis haviam deixado de fazer isso. E aí Josias então começa essa restauração. Agora aqui entra o ponto alto da nossa meditação hoje. Verso 14. Ele diz assim, olha, enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou, teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Veja o que acontece. Ilquias era o sumo sacerdote. Lembra? Sumo sacerdote é o cara que entra uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Talvez ele era o maior entre os líderes religiosos que existe. Eles vão reformar o templo, a casa do Senhor. E aí, conforme eles estão reformando, limpando, tirando as coisas do lugar, diz o texto que Ilquias encontrou o livro. Só se encontra aquilo que estava perdido, ok? Agora veja, a nação está sendo conduzida, o povo está caminhando, está todo mundo vivendo, tem culto rolando, tem adoração rolando, tem pregação rolando, está tudo acontecendo, mas aonde está o livro de Deus? Perdido. Esquecido. Abandonado. Então eu pergunto para você, o que está regendo essa adoração? O que está regendo esse culto? O que está regendo esse servir? O que está regendo a nação? Se não é a palavra de Deus. Eu entendo que é um povo que está assim, olha, eu acho que devia ser assim. Nós temos a nossa igreja. Para mim, Lucas, né? Lucão conduziu a gente hoje. Para mim, Lucão, o louvor tem que ser assim. Se não for assim, não vira, cara. Se não for assim, a galera não gosta, sabe? É uma coisa meio assim. Eu acho que a gente tem que fazer desse jeito. Não, olha, Renato, você vai pregar hoje, mas eu acho que você tem que pregar assim. Porque, meu amigo, chega de ficar, sabe, falando assim. Não, cara, o que dá resultado? É assim, você tem que fazer assim. E aí o povo começou a produzir o seu tipo de caminhada com o Senhor, o seu tipo de adoração com o Senhor. Agora, olha que interessante. Josias nunca tinha tido contato com as escrituras sagradas, com o livro da lei, porque ele estava perdido. Mas mesmo assim, e glória a Deus por isso, o Espírito Santo com esse menino, com 16 anos de idade, já foi lá e ministrou o coração dele. Sabe o que isso significa, irmãos? Que de fato, muitos de nós, às vezes, não é nem pelo contato com a palavra, o Senhor é gracioso, Ele se revela. Às vezes, de fato, é uma canção que você escuta e o Senhor alcança o seu coração. Às vezes é um testemunho de alguém, a vida de alguém perto de você, porque o testemunho fala, a vida fala, sim, nós pregamos Jesus por meio das nossas
nossas ações. Então, um testemunho de um avô, de um pai, de alguém que esteve lá na sua descendência, encoraja você a buscar o Senhor. Isso é uma realidade.